Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então mais uma live de oração, de palavra, de louvor, né? Entregando o nosso melhor para Deus sempre. Então, a palavra de hoje está lá no livro de Provérbios. Vamos começar essa segunda-feira meditando no livro de Provérbios. Provérbios 18, 21. Vamos falar sobre o poder da língua, né? Também lá no livro de Tiago fala também do poder da língua, né? E também do cuidado que nós devemos ter para não colhermos aí aquilo que não é bom. Amém? Amém. Então, livro de Provérbios, né? Livro de sabedoria, livro de Salomão. Vamos em Provérbios 18, 21, meditar nessa palavra. Abra sua Bíblia, procura aí no livro de Provérbios 18, 21. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Deus deu seu único para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar a Deus, consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, para bendizer, engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Graças te damos, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com mão forte, com mão poderosa. Até aqui o Senhor tem repreendido todo mal, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Gratidão, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida que aqui entrar, cada pessoa que aqui vem olhar esta live, vem nos assistir aqui, Pai, seja edificado, consolado, exortado. Receba a vida do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai derramando paz, vai derramando saúde, vai derramando vida sobre cada vida que aqui está, Deus. Não deixe, Pai, que nenhum deles venha se perder, venha enveredar por caminhos tortuosos, mas que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos aconselhe, nos dê paz, Senhor, para estarmos diante da Tua presença, com as nossas mãos limpas, com o nosso coração puro, Pai. De tudo que nós pedimos é dar-nos um coração puro, ó Deus. Dar-nos um coração voltado para Ti, voltado para as coisas de Deus, voltado para a bondade,
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Amém. Vamos então à palavra de Deus, que é o que interessa, que é o que importa. Eu estava lendo a palavra, meditando nela, né? E o Senhor colocou, foi isso que me chamou a atenção na palavra de Deus, foi isso que me chamou a atenção no que eu estava lendo aqui, no material que eu já tinha, né, estudado. E eu escolhi esse versículo, né? Deus tocou meu coração de compartilhar essa palavra de Provérbios 18, 21. Que diz a palavra de Deus: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Amém. Veja que coisa importante, né? Que é o poder da língua. Lá no livro de Tiago fala também do poder da língua, né? Que com a nossa língua nós podemos bendizer, ou seja, abençoar alguém, né? Falar bem, também abençoar, decidir abençoar através das nossas palavras, mas também nós podemos amaldiçoar, né? Lançar maldição sobre os homens. Então, aqueles que usam a língua, ela tem um poder, né? Um poder de trazer vida e também de trazer morte, de trazer destruição. E diz que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, eu coloquei cuidado com a sua língua, cuidado com a língua, né? Por quê? Cuidar da língua, cuidar do que nós vamos falar, cuidar de quem nós vamos falar, né? Porque uma língua que está contaminada, quando abre a boca, e ontem nós falamos isso, que o que nós falamos é aquilo que está no nosso coração, e Jesus explica isso muito claramente em diversos textos. Depois eu vou ler lá no livro de Mateus capítulo 15, 3 versículos, aos quais os discípulos de Jesus, eles são questionados por que eles não lavavam as mãos. Porque lavar as mãos antes de se alimentar era um hábito dos judeus, né? Um hábito judaico. Então os discípulos chegaram, sentaram à mesa, se alimentaram e não lavaram as mãos. E eles foram e perguntaram para Jesus o porquê que os discípulos estavam pecando, não estavam fazendo o que dizia a lei. E Jesus diz a eles, né? Lá em Mateus 15, versículo 18 ao 20, depois se vocês quiserem ler. Mas o que sai, deixa eu ler na Bíblia aqui. Jesus disse àqueles homens, versículo 18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que o tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. Então veja que Jesus está falando que é do nosso coração, né? Daquilo que nós temos no nosso coração, aonde sai pela boca, então é o que sai pela boca, não é o que nós ingerimos, porque o que nós comemos, depois isso será, né? A hora que nós formos no banheiro, nós colocaremos para fora. Então o que nos torna muitas vezes impuro é o que sai e não o que entra. Jesus estava corrigindo ali aqueles homens, então, né? Corrigindo. Então a nossa língua, ela tem um poder de amaldiçoar e também de abençoar. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós não venhamos a nos entregar a conversas, né? Que são conversas, às vezes, carregadas, né? De palavras contaminadas. Palavras, porque o primeiro salmo lá da Bíblia fala da roda dos escarnecedores, né? Porque quando nós escarnecemos, quando nós falamos mal de líderes, e é a primeira coisa que eu quero falar, mal de líderes, né, pastores, pessoas que estão acima de nós, à frente de nós estamos fazendo o trabalho que o diabo gosta. O diabo está nos aplaudindo, porque nós estamos abrindo a porta para ele, estamos dando legalidade ao diabo, para que ele venha, né, a nos usar da maneira que ele quer.
Então, não contamine toda a sua vida, não contamine os seus caminhos, né? Sentando na roda dos escarnecedores, falando mal de líder. E não é só de líder, a gente fala mal de amigo, né? Em vez de a gente falar bem ou então não falar nada, a gente vai ali, senta e mete o pau na pessoa, né? Outra coisa, falar mal dos familiares. Quem, né? Nunca pecou dessa forma. Mas que a gente venha a entender que isso não agrada a Deus e ainda nós estamos abrindo porta para o diabo entrar na nossa vida, fazer toda uma... tocar em alguma área da nossa vida, nos trazer prejuízo, nos trazer, né, complicações. Porque, na verdade, os pensamentos maus, os desejos do coração do homem é que contaminam. Foi isso que Jesus disse. Não tem problema nenhum se eu me alimentar com a mão suja. Mas aquela era uma lei dos judeus, né? De lavar as mãos. Mas Jesus disse para eles, não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai. Então nós devemos tomar cuidado com as conversas, devemos tomar cuidado de quem nós falamos e como falamos, devemos tomar cuidado com a roda dos escarnecedores, com conversas tóxicas que não levam a lugar nenhum. Sim, temos que tomar cuidado, porque a língua vai difamar, a língua vai fazer calúnias, vai levantar calúnias. E às vezes nada disso é verdade. E aí nós já estamos pecando, por quê? Porque estamos falando daquilo que não conhecemos, ou talvez por maldade mesmo, né? Eu entrei na rodinha da fofoca e fui falando, né? Conversei com fulano isso, conversei aquilo, e é isso, e é aquilo outro. Fofoca. Nada daquilo às vezes é verdade. Mas nós estamos lá, dando a nossa contribuição, deixando o diabo assinar a nossa carteira, deixando, né, o inimigo entrar na nossa vida, deixando o inimigo matar, roubar, destruir, trazer doença, trazer complicação na vida financeira, no casamento, trazer complicação na nossa vida espiritual. Então, amados, nós temos que pedir perdão a Deus por aquilo, né, que está nos nossos pensamentos, por aquilo que nós estamos desejando, por aquilo que nós estamos falando, né? Então que a gente venha a vigiar em relação a isso, vigiar, porque o inimigo vai se agradar e muito se você usar a sua língua para maldizer e não para abençoar os outros. Se não temos nada para falar, fiquemos quietos, né? Saia de fininho, diga, dá um tchauzinho, diga, ó, tô indo lá, tenho que ir no banheiro, tenho que fazer meus afazeres, tenho que fazer minhas coisas. Mas não contamine, não tenha uma língua contaminada, uma língua pronta para difamar, para caluniar, para falar mal, né? Para julgar. Amém? Que nós possamos dar atenção, então, né? Evitar falar mal do nosso líder, evitar falar mal dos nossos amigos, evitar falar mal dos nossos familiares, evitar participar de conversas, de rodas, conversas tóxicas que não edificam, que não levam a lugar nenhum, né? E evitar, né, falar rumores, dar ouvidos a rumores, dar ouvido àquilo que estão falando a respeito de alguém na rodinha da fofoca, né, roda dos escarnecedores. Porque Jesus mesmo disse, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, os desejos, né? Daí que vem a impureza e o pecado. Amém? Então que nós possamos, né, hoje em oração, pedir perdão a Deus se nós pensamos e se nós deixamos os nossos pensamentos e aqueles desejos que nós temos no nosso coração sair pela nossa boca, né? Se nós estamos aí falando coisas que não são verdade, que não são de Deus, que nós possamos pedir perdão a Deus e nos ajustar, né? Porque o inimigo gosta quando nós abrimos a porta para ele, mas nós sabemos que ele só vem para roubar, para matar e para destruir. Que nós possamos cuidar da nossa língua, amém? Que nós possamos nos calar e não participar de rodinhas, de conversas. Também não falarmos mal, né? Às vezes a gente peca por isso, por falar mal de alguém que está próximo a nós, né? Se a gente tem alguma coisa contra, que a gente procure se calar, né? Às vezes mal entendimentos acontecem, a gente não vai ter afinidade com todo mundo, mas que a gente se cale para não pecar contra Deus. Amém, amados? E também para que não venha darmos legalidade ao inimigo, para ele
agir na nossa vida de forma a nos destruir, né? A nos lançar no pecado, a nos tirar do caminho de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos então lá ler o Salmo 91, Salmo de livramento, Salmo de proteção, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, né? Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém, amados? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, que é mais penetrante, que penetra onde nada mais pode penetrar. Pai, que nós possamos receber esta palavra. Sabemos que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. E cuidarmos, Pai, para não nos contaminarmos por aquilo que sai da nossa boca, por aquilo que procede, Senhor, do nosso coração. Porque o que está no nosso coração, os pensamentos, os desejos do coração, é de onde vem a impureza, é de onde vem o pecado, Pai. Mas que nós possamos, Senhor, meu Deus, vigiar com os nossos pensamentos e também com as nossas palavras, com as nossas conversas. Que nós não venhamos, Senhor, a falar mal. Se já fizemos, Pai, que o Senhor perdoe os pecados do teu povo, perdoe os pecados nossos, dos teus filhos, Senhor, por falarmos mal ou por falarmos mal de alguém, de amigo, de líder, de familiares, Pai, por participarmos, Senhor, de alguma forma da roda dos escarnecedores. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos falar aquilo que edifica, proclamar, anunciar o teu evangelho, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nos edifica, nos constrói, mediante a prática, não só ouvindo, mas também praticando a tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos limpa, nos purifica dos nossos maus pensamentos, das nossas más conversações. Em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha nos edificar, nos exortar, nos consolar, porque toda a Escritura é apta para isso, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada vida, cada filho e filha que aqui está, Senhor, e que perdoe as ofensas, perdoe os pecados, perdoe as murmurações. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, guarda, livra, protege a todos, as nossas crianças, os nossos idosos, em nome de Jesus, os nossos adolescentes, Pai, que eles venham a andar nos caminhos de Jesus e que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amado? Amém. Então, medita na palavra de Deus, né? Porque a palavra diz que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Tenha um ótimo feriado, né? Quem é de São Jerônimo tem feriado. Quem não é, um bom dia de trabalho. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz e nós voltamos amanhã.